Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão do outro lado da telina. Sem demora, abra sua Bíblia no capítulo 15 de Marcos e vamos começar a leitura das Sagradas Escrituras. Capítulo 15 nos diz assim: De manhã bem cedo, os sacerdotes principais se reuniram com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, para discutir as medidas seguintes que precisavam tomar. Eles amarraram Jesus e o levaram debaixo de guarda armada a Pilatos. Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Sim, respondeu Jesus. É como o Senhor está dizendo. Então os sacerdotes principais faziam muitas acusações e Pilatos perguntou-lhe: Por que você não diz alguma coisa? Veja quantas acusações há contra a sua pessoa. Mas Jesus não disse mais nada para o espanto de Pilatos. Por ocasião da festa da Páscoa, era costume soltar um prisioneiro a pedido do povo. Um dos presos chamava-se Barrabás, condenado juntamente com outros por assassinato durante uma revolta. Então começou a reunir-se uma multidão diante de Pilatos, pedindo que soltasse um preso, como sempre. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. A essa altura ele já havia recebido ou percebido que aquilo era uma trama, apoiada pelos sacerdotes principais, porque invejavam a popularidade de Jesus. Mas os sacerdotes principais incitaram a multidão para pedir a libertação de Barrabás em lugar de Jesus. Se eu soltar Barrabás, perguntou-lhes Pilatos, que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Eles responderam, gritando, crucifique-o. Mas por quê? Indagou Pilatos. Que crime ele fez? Mas eles gritaram ainda mais alto, crucifique-o. Então Pilatos, ansioso por agradar ao povo, soltou-lhes Barrabás e ordenou que açoitassem Jesus e o entregassem para ser crucificado. Com isto, os soldados romanos o levaram para dentro do pátio interno do palácio e convocaram a guarda toda. Vestiram Jesus com um manto de púrpura e fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Então o saudavam, gritando em coro: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com uma vara, cuspiam nele e caíam de joelhos para adorá-lo. Quando eles finalmente se cansaram da sua zombaria, tiraram o manto de púrpura, vestiram-lhe novamente as suas próprias roupas e o conduziram para fora a fim de ser crucificado. No caminho, os soldados encontraram certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, chegando do campo. Ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Assim eles levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com ervas amargas, porém ele o recusou. Então o crucificaram. Eles tiraram sorte para
dividir a roupa dele para saber qual seria a parte de cada um. Eram cerca de 9 horas da manhã quando o crucificaram. Eles pegaram uma tabuleta na cruz por cima da sua cabeça, anunciando a acusação contra ele, o rei dos judeus. 2 assaltantes foram crucificados com Jesus e suas cruzes ficavam uma à sua esquerda e outra à sua direita. Assim cumpriu-se a escritura que dizia: ele foi contado entre transgressores. O povo que passava caçoava dele e balançava a cabeça, dizendo: você pode destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias? Salve-se a si mesmo e desça da cruz. Os sacerdotes principais e os mestres da lei também zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar-se a si mesmo. Seu Messias, seu rei de Israel, desça da cruz e nós creremos em você. Até os 2 assaltantes que estavam crucificados com ele zombavam dele. Ao meio-dia, caiu uma escuridão sobre toda a terra e durou até as 3 horas daquela tarde. Então Jesus clamou com grande voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonou? Algumas das pessoas que estavam ali pensaram que ele estivesse chamando o profeta Elias. Então um homem correu, apanhou uma esponja, encheu-a de vinagre e a suspendeu até Jesus numa vara. Espere, vamos ver se Elias virá tirá-lo, disse ele. Então Jesus soltou outro forte grito e entregou o Espírito. E o véu do templo rasgou-se em 2, de cima até abaixo. Quando o centurião romano, que estava ao lado da cruz de Jesus, ouviu o seu grito e viu como ele entregou o Espírito, exclamou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam ali algumas mulheres olhando à distância. Entre elas estava Maria Madalena, Salomé, Maria, a mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Elas e muitas outras mulheres da Galiléia, que eram seguidoras de Jesus, o haviam servido, prestando-lhe serviços quando ele estava na Galiléia, e tinham vindo com ele para Jerusalém. Tudo isso aconteceu no dia antes do sábado, no dia da preparação. No fim daquela tarde, José de Arimateia, um membro do Sinédrio, muito respeitado, que pessoalmente estava aguardando a chegada do reino de Deus, tomou coragem e foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Pilatos não podia acreditar que Jesus já houvesse morrido e por isso chamou o centurião romano encarregado para lhe perguntar. O centurião confirmou o fato e Pilatos disse a José que ele podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu da cruz o corpo de Jesus, envolveu-o no lençol e colocou num sepulcro aberto
na rocha. Depois rolou uma pedra para fechar a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, estavam observando enquanto ele era colocado ali. Finalmente terminemos o capítulo 15 do Evangelho de Marcos e fique na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo na sua casa.